Bom, gente, estava falando aqui, acabei me excedendo um pouco demais, porque as informação era interessante, acabei batendo no botão começar tudo de novo. Então é o seguinte, como eu estava falando agora na cidade de Guaraciaba ali, daquele tornado que arrancou aquela menina dos braços da mãe. Olha, eu fico pensando e imaginando, essa menina, ela, como eu falei ali no vídeo anterior, ela teria um futuro brilhante pela frente e simplesmente o futuro dela foi arrancado por causa de um tornado que atingiu a cidade. Olha, eu não me lembro muito sobre a situação dessa menina, eu só me lembro que, vagarosamente, a mãe dela deu uma entrevista falando que segurava a filha pelos braços quando de repente veio uma rajada muito forte e arrasou com tudo e arrancou a menina dos braços dela e jogou a menina longe. Então é o seguinte, o que aconteceu ali com essa menina, e por que eu dou um exemplo dessa menina? Eu podia ter dado muitos exemplos e eu já vou dar outros exemplos para vocês. Mas o que aconteceu com ela é uma coisa terrível, porque nenhum país do mundo está preparado para esse tipo de situação. E eu falo isso por quê? Porque eu peguei exemplos de muitos tornados que aconteceram no Brasil e no mundo. É uma situação terrível, é chocante pensar que nenhum país está preparado para esse tipo de situação. Então, eu tô tendo uma noção agora, porque eu falei que queria fazer um especial pro canal sobre esse tipo de situação. Eu falei sobre um ciclone que deu. A gente fala tornado, ciclone, furacão, tufão, é tudo o mesmo. Não se surpreenda com os nomes, só muda só os nomes por causa que o desastre, a tragédia é o mesmo. Aí, gente, eu falei sobre o ciclone. Eu me lembro aqui pro canal que eu gravei sobre o ciclone Haiyan nas Filipinas em 2013. E olha, gente, quando eu gravei do Haiyan, o Haiyan, o que é o seguinte, eu fiz e eu podia fazer a parte 2, mas eu vou ter que ler bastante. Mas não está descartado mais hoje, mais amanhã, muitas leituras sobre o Haiyan. Eu vou voltar a falar sobre ele, não só sobre ele, mas também um outro ciclone que deu em Mianmar em 2008. Então é o seguinte, olha, é uma prova de fogo duríssima, porque a natureza ela é muito implacável. A natureza ela é implacabilíssima. A natureza ela é tão implacável que, olha, sinceramente, quando eu olhei o que aconteceu, aí eu falo sobre a cidade de Guaraciaba, assim, sobre aquela história da cidade destruída por um tornado. Não pesquisei no Google, mas vou pesquisar, porque acho que daí eu vou fazer talvez até um videozinho especial sobre essa situação. Então é o seguinte, quando eu olho ali a cidade de Guaraciaba, a história que eu contei para vocês agora, ali o Rio Grande do Sul, logo me vem à mente o quê? O que me vem à mente? Tem países que eles são bem preparados para esse tipo de situação, mas tem países que não se preparam. E mesmo bem preparado, e a gente já tem que se acostumar a esse tipo de cena de questão de não preparação ou preparação. Por quê? Porque são cenas que tão logo, eu sei que são chocantes esse tipo de cena. Mas no Brasil e no mundo, do jeito que a gente vive, a convivência, o tipo pacífico que a gente vive, é, é uma coisa talvez até que é fora do comum. É totalmente fora do comum. Porque ali eu pego São Paulo, Rio de Janeiro, eu pego ali em 2020 ali a cidade
de Minas Gerais, Belo Horizonte, que também foi atingida violentamente por um ciclone que deu no mar. Gente, esses ciclones que dão no mar, eles são terríveis. Porque o que acontece? Vamos supor, eu vou fazer uma simulação para vocês aqui. Eu vou afastar bem o celular. Aqui está uma massa, aqui está a atmosfera do mar. Aí é o seguinte, o meteorologista explica, vai dar um ciclone em determinada situação tal. Vai chover tanto. Aí é o seguinte, lá eles vão falar e vão lançar o alerta de muita chuva, vamos supor, para 5 dias de chuva. 5 dias vai chover o equivalente para o ano inteiro. Talvez até essa situação chover o equivalente para o ano inteiro. Presta atenção, gente. Olha, se a Alemanha, se os Estados Unidos, se a Austrália, ou se o Canadá, outros países não estão preparados para esse tipo de situação, nem ao menos o Brasil. Ninguém está preparado porque um ciclone ele é o mais violento dos fenômenos meteorológicos. O ciclone ele só perde para o furacão. Eu estudei, porque todos eles são os mesmos, mas a força de violência, de destruição, ela não é o mesmo não. Ela é alterada. E eu vou explicar a alteração. Porque vamos supor, alteração 1. Primeira alteração, tornado. Segunda alteração, ciclone. Terceira alteração. Então é o seguinte, eles mudam muito. Eu me lembro muito bem em fevereiro agora passado, que deu na cidade de São Paulo, no Guarujá. E arrasou com uma boa parte do Guarujá, matou pessoas, desabou o morro, fez hostel. Fez uma destruição total. E ninguém estava preparado. A Veja ela publicou uma reportagem especial sobre mudanças climáticas. Eu pretendo fazer sobre mudanças climáticas no canal, pretendo falar sobre isso daí. Só que, pensamos que mesmo vamos voltar a uns anos atrás, em 1983, a cidade de Santa Catarina, ela vivenciou uma tragédia chocante que ocorreu quando uma tempestade tenebrosa caiu sobre Santa Catarina, e essa tempestade tenebrosa ela arrasou uma boa parte de Santa Catarina, o Paraná, e acabou com tudo. Gente, quando eu falo acabou com tudo, do verbo acabou com tudo mesmo. Não restou pedra sob pedra aquela época lá. Eu vou produzir um videozinho especial sobre isso daí. Acho que ainda vai ser essa semana ainda. Porque, gente, não restou pedra sobre pedra. Não restou nada disso. E o pior é que Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Paraná é umas cidades que, olha, é muito frágil quando envolve esse tipo de situação. Santa Catarina diz que se preparou para esse tipo de situação. Se preparou realmente, porque a tragédia de Santa Catarina em 2008 foi uma lição. Eu gravei para o canal também, tá tudo aqui no canal.
Gente, fazer o quê? São situações terríveis e catastróficas e ainda teremos que conviver com essas situações cada vez mais piorando a situação. Não se engane pelo meu tom que eu falei, piorando a situação, porque é o seguinte, pega o exemplo da Alemanha, ou da Itália, ou da França, são países que são preparadíssimos, mas eles também rodam quando envolve efeitos da natureza, quando envolve esse tipo de situação. Bom, gente, fui. Até mais.